Fala pessoal, Cleiton Feliciano aqui do canal Criado pela Mente. Não saia daí porque esse vídeo tá muito bom, um vídeo que eu dei uma analisada nele desde o início dessa polêmica do tarifácio de Donald Trump. Então fique comigo até o final. Se você sair daí, você não é bem da cabeça, você não é bem da cachola. Eu analisei todas as possibilidades, se isso é favorável ou não é favorável, se isso é bom ou não é bom. Também já peço para vocês, deixem no comentário aí o que vocês estão achando desse tarifácio mundial. Isso daí vai virar uma terceira guerra mundial ou não é nada disso? É apenas um fake news de Donald Trump? Então eu vou deixar para vocês na tela várias imagens de várias tarifas de vários países diferentes, de várias empresas que foram afetadas, das oscilações que as bolsas americanas passaram, de tudo um pouco. Mas antes de mais nada, primeiro eu vou deixar para você aí esse vídeo. South Africa, 60%, 30%, and they've got some bad things going on in South Africa. You know, we're paying them billions of dollars and we cut the funding because a lot of bad things are happening in South Africa. The fake news ought to be looking at it. They don't want to report it. Brazil, 10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. Então, pessoal, foi isso, esse polêmico dia que Trump deixou essa notícia para o mundo, que em contrapartida para nós brasileiros, para a nossa bolsa brasileira, o Ibovespa, como está na tela para vocês aí, teve, na verdade, aí, uma andada de lado, que a gente pode até dizer que teve uma certa alta de 0,052%. Então, o Ibovespa sofreu pouco, tendo em vista a Bolsa Americana, e eu já vou explicar o porquê daqui a pouco, e também, se você sabe, até tem mais informações que vocês colocam aí, por que vocês acham que o Ibovespa sofreu pouco ou não sofreu nada. Na verdade, ele vai na contramão, como diz a matéria aí, ele contraria o mundo e sobe. Agora vamos falar do índice DXY, que é o índice de dólar. Esse índice, na verdade, pessoal, ele é bom a gente observar aqui que ele é um índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas de países desenvolvidos. Como exemplo que eu posso dar para vocês aí, a coroa suíça, a libra esterlina, o iene do Japão e também você pode colocar aí o franco suíço. Então, o IFIX hoje está em 101,71, com uma queda de 1,89. O petróleo também, como eu estou dividindo a tela com vocês aí, chega a despencar 7%, meio ao temor após essas tarifas de Trump. Então, caiu bastante. Agora a gente vai também para a outra situação, que é as bolsas americanas. O S&P 500, ele teve uma queda de 4,04%, uma queda considerável. Agora, se a gente olhar o Nasdaq 100, que é um índice, né, que ele é formado por empresas de tecnologia, ele teve uma queda de 5,2%, também considerada grande. A bolsa Dow Jones teve uma queda de 3,3%, mais ou menos. Então, para ser rápido, para esse vídeo aqui não ser muito grande, muito gastoso para vocês aí, mas já peço para vocês agora, você que já está gostando, se não está gostando, deixe também o seu dislike, mas você que está gostando, deixe o seu like, comente, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês sabem que gostam de ficar antenadas com o que está acontecendo com o Brasil, com o mundo. Então, compartilhem com o máximo de pessoas. Então, para o Brasil, vamos falar um pouquinho agora também para o Brasil. Como eu falei lá do Bovespa, se foi bom ou não foi, segundo consta, até na minha opinião, não foi tão ruim, porque ele está ali lateralizado, ou seja, mas teve uma leve alta. E por quê? Um dos fatores é que o Brasil, se a gente for olhar, como eu vou deixar no gráfico aí para vocês, se a gente for olhar para o Brasil ele era taxado em 2%, como está no gráfico aí. Agora ele passou a ser taxado em 14%. E em contrapartida, como vários especialistas estão falando, e eu também acredito que é uma verdade, né, que o Brasil não, segundo a tabela, que também eu vou deixar aí, que é uma tabela que consta que 180 países foram taxados, mas sendo mais preciso ali, porque eu acho que eles andaram taxando até pinguim, taxando lugares inabitáveis, então foi meio que uma loucura, sabe? Tudo indica que Trump fez ali mais até que uma caca, ele fez, é o que tudo está indicando. Isso daí pode ser muitas coisas,
mas que no fundo pode não ter fundamento, pode não ser levado adiante como ele já fez em outras oportunidades. Então, como está também aí, eu vou dividir a tela com vocês, essa tabela aqui, que mostra aí, né, a tabela que também foi chamada de reciprocidade, o Brasil está ali com 10%, se a gente olhar aqui, o que destacou aqui foi a China, que taxa os Estados Unidos em 67% e foi taxado em 34%, aí se você for pegar a União Europeia, que taxa em 39%, foi taxado em 20%, o Vietnã, que taxa em 90%, foi taxado em 46%, é uma grande polêmica, então não vou ficar lendo todos aí, tem aí a Tailândia, a Coreia, a Índia, vários e vários países, e o Brasil fica aparecendo aí com 10%. Então, o Brasil, aqui, os políticos, né, o mundo político aqui, já meio que se movimentava, e como também está na tela para vocês aí, o Brasil já tinha aprovado uma lei de reciprocidade. O Brasil achando que iria tomar uma pancada ali de 30%, 40%, 50% de taxa, se caso acontecesse, disseram os políticos brasileiros que retaliariam os americanos. Mas não aconteceu isso, como já disse. Foi bom? Não. Tarifa nunca é bom. Tarifar nunca é bom. Mas de 2 para 10 é alto, mais perto de outros que eu já mostrei para você, até que o Brasil relativamente saiu até que bem. E como também consta esse jornal americano aí que coloca o Brasil como o provável vencedor da guerra de Trump. E também outra notícia aí para os apaixonados, para os que são amantes aí fervorosos do BTC, né, o famoso Bitcoin. Deixa eu só olhar aqui se o microfone está certinho, se está saindo bom, se não está, coloque no comentário, comente, compartilha, inscreva nesse canal que é o mais importante, mete o dedo nesse sininho aí que não custa nada. O BTC, né, que para muitos ele é o ativo fenomenal, o ativo intocável, o ativo que não sofre por nada, ele vai perdurar, ele vai ser o único salvador da humanidade. O BTC saiu de 89 mil dólares e foi para 83 mil dólares. Agora, o ouro, que é considerado por alguns como arcaico, como algo que, se acontecer aí um apocalipse, o que você vai fazer com esse ouro? Você vai carregar o ouro? Você vai se defender com ouro? Não tem como. Essas alucinações dos bitcoinzenses aí, dos apaixonados pelos bitcoin, o ouro teve uma alta expressiva nessa semana e no ano ele já acumula uma alta de aproximadamente 40%, como eu estou deixando para vocês. Hoje aí ele está em 3.160 mil dólares, como está aparecendo para vocês, está aparecendo aí o rally do ouro, né, que em um ano ele teve aí 36%, vamos arredondar quase 40% ao ano. Vou deixar na tela para vocês a tabela de vários países, qualquer coisa você tira um print, manda um comentário para mim que eu coloco para você aí qual que é a sua dúvida, qual país que foi tarifado, que você não achou e você não conseguiu visualizar nessa planilha que eu mandei para vocês. Mas outra observação aqui agora é o que na verdade eu acredito que foi a grande bomba. E muito pelo quê? Porque o Vietnã, que sofreu um forte impacto de taxação, a grande bomba, a gente pode falar que quem sofreu foi Nike, foi Adidas, o pessoal de vestidos, de vestuários, tiveram um grande impacto. Porque, como eu já disse, vários desses produtos têm uma grande produção no Vietnã. Se a gente olhar aqui, como eu vou dividir para vocês na tela aí, a Apple ela teve uma queda de 7%, só que numa queda anual é mais grave ainda, 15% anual. Agora, se a gente olhar para a Nike que também já não estava bem, num ano ela já está somando 28% de queda, mas nesses dias ela teve também uma queda de 7,31%. Então, o motivo dessas empresas sofrerem bastante foi, de fato, a questão desses produtos serem muito produzidos nos países aí citados. O Vietnã é um deles, que foi muito taxado, e também meio a essa polêmica, né, esse caos econômico global que pode surgir aí grandes outros cenários, grandes outras polêmicas, vamos ver na onde que vai parar. E mais uma vez eu falo, coloque a sua opinião, o que você está achando, o que vai acontecer, o que vocês acham, Trump é louco, ou de novo, ele é só um propagador de fake news, ele só está querendo colocar essas coisas para que no final das contas os blocos de outros países aí entrem num acordo, reduzam também um pouco de tarifa para os americanos e assim acontecendo o Trump volta atrás um pouquinho também. Em meio a tudo isso eu não via com bons olhos, não vi, né, várias
placas, memes aí dessa plaquinha que ele levantou lá, né, do tarifaço dele. Eu vi várias coisas de mau gosto no momento sério desse, como eu vou colocar para vocês essa plaquinha aí, Flamengo não tem estádio, e também eu não achei a mesma plaquinha, mas vale para a mesma coisa no decreto dele ali, que Palmeiras não tem mundial. Eu não acho o momento propício para isso, mas também faz parte. Agora, mais ou menos, a gente já finalizando aqui, poucos minutos de vídeo, para você ficar antenado comigo aqui, umas das supostas causas de por que Trump, por que ali os que andam com ele, eles tiveram essas ideias de tacar esse tarifaço. Na verdade, indo até contra o guia de como reestruturar o comércio, que foi escrito por Stephen Marron, vocês dão uma analisada aí, e também Scott Bessent, que é o homem responsável pelo Tesouro Americano, que eles previam uma taxa modesta, uma taxa ali comunicada bem antecipadamente, gradualmente, proporcionalmente. Então, indo contra isso, Trump fez isso aí que para muitos está sendo considerado um tropeço, para muitos está sendo considerado aí uma contradição, para muitos não é uma tarifa por tarifa, não é bem uma reciprocidade, mas foi apenas um déficit comercial, ou seja, a tão falada balança comercial. Mais uma provável causa, também vou colocar na tela para vocês aí, é a dívida americana, que está muito alta, está para alguns impagável, que está na casa de 36 trilhões de dólares, e até vou colocar o gráfico para vocês aí, que vocês já vão acompanhar comigo aí, que em 2018 estava na casa de 20 trilhões, ou seja, agora em 2025 está 36 trilhões. Então é uma dívida muito grande. Um dos grandes gastos deles também são com a OTAN, que vocês podem conferir aí, que fica na casa de 860 bilhões. Então essa é uma das grandes causas. E também, mais uma vez, vou dividir com vocês na tela aí, Trump diz feliz nesse dia, que é o dia mais importante da história dos Estados Unidos sobre essa tarifa. E também, vamos ser sinceros, esses índices que eu mostrei para vocês das bolsas americanas, eles não refletem empresas em exclusivo, como eu falei já da Nike, como eu falei da Apple, e também como eu vou deixar para você de uma forma isolada as empresas que mais sofreram. Estou compartilhando com vocês aí a Amazon, ela teve uma queda de quase 7%, a Meta teve uma queda de 5%, Tesla de 4%, o Google de 2%, a Nvidia teve uma queda de 5%, então essa queda pontualmente ela foi pesada e é uma queda que realmente muitos, cada um na verdade diz uma coisa, mas fato é que Trump é louco ou não é gênio ou não é, o que ele está fazendo vai causar uma grande recessão norte-americana e global, sim ou não? O que vocês acham? Para muitos isso pode sim causar uma grande recessão, que é o inverso do que ele estava de alguma forma imaginando, do que ele já sempre tinha dito antes, que um dos medidores cruciais para ele na gestão anterior dele é uma bolsa forte, e aí a gente viu aí as bolsas caírem. Então assim, alguns falam que na mentalidade dele, ele espera que o mercado americano, a indústria volte para os Estados Unidos, gerando mais empregos, e muitos pensam que isso tudo, da forma que está sendo feito, da forma abrupta que foi feita, vai surtir efeito totalmente ao contrário. Mas eu espero que vocês que ficaram comigo até agora, vocês que gostaram, vocês que acharam que valeu a pena assistir esse vídeo comigo aí, eu espero de novo que vocês batem o sininho aí desse inscrever, curtam, compartilhem, comentem. Até o próximo vídeo. Cleiton Feliciano aqui, do canal Criado pela Mente.